Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu já quero alertar que em todos os quadros do programa de hoje, deste programa que você está assistindo, nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica com linguagem para todas as idades. Em relação ao projeto de salvação que contempla a eleição e o chamado, ao aceitar Jesus, o homem passa a viver em santificação do Espírito Santo. Essa fase de sua vida com Deus pressupõe conhecê-lo mais profundamente, aprender seus desígnios e sua doutrina, e permanecer fiel até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Quando o homem, uma vez recebendo a salvação, se desvia desse caminho, ele se torna um apóstata e se torna também réu do juízo de Deus. Embora essa afirmação possa parecer muito dura, ela é a simplificação daquilo que a Bíblia nos apresenta como algo que devemos conhecer e, por nossa própria escolha, se vamos permanecer na doutrina ou não, temos que tomar essa decisão. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e nós vamos falar sobre aquilo que temos aprendido no livro de Cantares de Salomão, as escolhas do homem, as recompensas dos fiéis e o castigo para os infiéis. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Cíntia Kawamura abordará o tema Sinais de Alerta na Linguagem. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai começar um novo louvor, só que antes vai falar sobre um sinal musical que é muito importante. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Andréia Talma abordará o tema Valorizando a Palavra de Deus. Agora você assiste ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim e a gente faz questão de reforçar a cada edição desse quadro e desse programa que tudo aquilo que a gente faz aqui, o quadro, o roteiro daquilo que vamos tratar aqui nesse quadro, está totalmente vinculado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. O objetivo nosso é abordar de uma forma até um pouco mais informal, os mesmos assuntos que foram trazidos na última EBD, que você aprendeu e que você estudou ao longo da semana, para que esse ensino ele seja consolidado na nossa mente, no nosso coração. Por isso é que nós estamos aqui.
E hoje ainda não estamos com o pastor convidado, houve um problema, ele não pôde estar aqui, certamente vai estar conosco na semana que vem, mas estamos nós três aqui hoje mais uma vez, eu, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Glória a Jesus. Você está vendo aparecer aqui na tela um QR Code, esse quadradinho branco, preto. Quem está acostumado com o conteúdo da Igreja Cristã Maranata, com os nossos conteúdos, já está acostumado com o QR Code, sabe como é que funciona? Aponta a câmera do seu celular, vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você pode escrever, mandar uma mensagem para nós, interagir com o programa, interagir com o quadro Lições do Manaim. E quando você faz isso, nós recebemos uma bênção, porque nós vemos os irmãos que estão participando, vemos a alegria dos irmãos, né, que ao conversar conosco, e você pode mandar uma mensagem de duas maneiras, ou através de texto, é só digitar lá o texto e enviar, ou através de um vídeo curto de até 30 segundos, você pode mandar para nós, e nós aqui recebemos, lemos todos e escolhemos alguns para trazer a cada programa. Hoje nós vamos trazer alguns e é interessante ouvir dos pastores Daniel, Sérgio, o quão importante é essa interação, o quão importante inclusive para nós, né? Uma bênção que nós recebemos. Antes de mais nada, porque é muito bom nós estarmos em comunhão, conversando, mesmo usando esse recurso do WhatsApp remoto, mas conversando com os nossos irmãos. E é claro, nós sempre temos um retorno e com isso nós buscamos o aperfeiçoamento, algum ajuste e também nos edifica. Através desse feedback, né? Não deixa de ser um feedback, a gente alcança, mensura, a gente pode mensurar, né, se o conteúdo está atendendo, é o que o Sérgio falou, né? O que precisa ser, às vezes, melhorado, ajustado, mas também a gente desfruta das experiências, né? Daquilo que o conteúdo do programa tem gerado nas pessoas que estão assistindo. Glória a Jesus. A gente recebe, como você usou a expressão, feedback, né? Os irmãos transmitem para nós experiências vividas, isso é uma bênção. Tá aí. O QR Code está aí na tela, você pode interagir conosco. Nós vamos trazer aqui algumas participações de irmãos que na semana passada utilizaram esse recurso, mandaram mensagem para nós, você vai agora tomar conhecimento. Nós recebemos uma mensagem de Edinalva Fonseca, que é aqui do sul da Bahia, da cidade de Eunápolis, e diz o seguinte: o programa nos traz excelentes benefícios espirituais e nos ajuda cada vez mais na compreensão do assunto da Escola Bíblica Dominical, da EBD. Também Daniel da Silva Alves, que é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Os resultados espirituais que alcançamos através do programa geram edificação e nos preparam para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Obrigado, Edinalva, obrigado, Daniel, e obrigado a todos aqueles que enviaram suas mensagens para nós. Mas agora... Josias, claro, deixa eu te interromper, porque, na verdade, a parte final que o Daniel escreveu é o objetivo maior, não só do quadro, mas do chamado que esta obra recebeu, glória a Deus, que é anunciar a volta do Senhor Jesus. Não por outra razão, o Senhor lá atrás revelou que o nosso nome seria Maranata, que é um compromisso, uma incumbência que o Senhor nos deu de anunciar que Jesus em breve vai voltar. Glória a Jesus. Vamos assistir os vídeos? Vamos? Neuza, a nossa irmã Neuza de Engenheiro Caldas, Minas Gerais, e também o nosso irmão Jorge, juntamente com a sua família, a sua esposa Ellen e a sua filha Giovana, que são de Manaus, no estado do Amazonas, também enviaram vídeos para nós. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Neuza, sou da igreja de Engenheiro Caldas, tenho assistido o programa Evangelho Eterno. Isto está sendo para mim uma bênção para a minha vida espiritual, um alimento. Eu tenho aprendido muito, porque eu sei que essas bênçãos vêm do Senhor, e eu tenho aprendido porque o Senhor, Ele tem me abençoado, a minha família, e eu glorifico o Senhor porque eu recebi uma grande bênção através desse programa. A paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Jorge, aqui de Manaus, ovelha do pastor Artim. Nós estamos sempre com a expectativa, em ver o programa anunciando o Evangelho Eterno, que tem nos fortalecido
fortalecido a doutrina, né, a da palavra no nosso coração, e tem também nos ajudado na didática da EBD, com os nossos irmãos, nosso grupo de assistência, e tem sido de grande valia, né? Aqui é a minha esposa Ellen e a minha filha Giovana. A paz do Senhor, irmãos. Este programa, assim como os estudos da Escola Bíblica Dominical, tem enriquecido muito o conhecimento da palavra do Senhor, os segredos, né, que temos alcançado, que o Senhor tem revelado. E tem sido de grande valia porque o Senhor tem aperfeiçoado a sua obra através destes programas, através dos estudos. Então, nós sempre procuramos assistir para estarmos mais aperfeiçoando a obra do Senhor nos nossos corações. E aplicando a doutrina na nossa família, né? Isso tem sido fortalecida a nossa família na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado também, Neuza. Obrigado, Jorge, sua bela família. Deus abençoe vocês, né? Minas Gerais, Amazonas. Quer dizer, a obra do Senhor está em todos os lugares. Bom, a gente entra então agora no assunto que foi tema da última Escola Bíblica Dominical e que nos mostra, traz para nós um entendimento muito claro, né, daquilo que é a bênção e daquilo que é o juízo, né, das duas opções que estão diante de cada um de nós e que a permanência no caminho. E aí a gente volta, é impressionante como esse assunto é recorrente. Salvação, ato e processo. É isso mesmo. Que já foi tantas vezes objeto da conversa nossa aqui, de vocês, lá no início do programa também. E a gente vê como a aplicação do vivendo na comunhão, na direção do Espírito Santo é importante para se chegar num lugar ou no outro, né? Ou seja, na bênção ou no juízo, naquilo que é a recompensa, a herança, ou naquilo que é estar longe dessa herança. Mas é importante, e aqui eu coloco só essa abordagem para que vocês comentem, é importante que normalmente as pessoas fazem uma distinção do fiel e do infiel, naquilo que é aquele que aceita e o que não aceita. Mas, dentre aqueles que aceitam, também pode acontecer o fiel e o infiel. Ele é infiel exatamente por desviar-se do caminho que um dia ele aceitou. Do ponto de vista daquilo que a palavra nos traz, como é que nós podemos entender essa abordagem em relação aos infiéis? Na verdade, a palavra está sendo pregada. E é claro, Josias, eu conheço uma família que são 5 filhos. Todos eles já ouviram, isso é real, todos eles já ouviram caso concreto. A palavra. Desses 5, 4 foram batizados nas águas. Alguns deles chegaram a ser obreiros e usados das mãos do Senhor. E desses 4 que foram batizados, que caminharam, nem todos estão caminhando. Então eu tenho aqui 3 tipos de pessoas. Todas essas pessoas, todos esses filhos, a tal família, ouviram a palavra. Ok? Mas um nunca se rendeu ao Senhor, apesar de saber que ele está errado. Os outros, um grupo se rendeu, foi batizado, etc., e se desviou. Esse é o infiel. E o fiel é aquele que ouviu, que atendeu, que se rendeu e que continua caminhando. Então, assim, ilustrativamente, é isso, não sai disso. Então, a gente, pelo exemplo que o Sérgio que é um caso concreto, real, não existe 2 tipos de fiéis. Fiel é fiel. Acabou. Agora, o infiel parece que tem 2 tipos, né? Aquele que conheceu e depois se desviou, e aquele que nunca aceitou. Apesar de todos terem ouvido. Apesar de estar cercado, como diz, por testemunhas, como diz a palavra. Porque o Daniel, o próprio pastor Geraldi, volta e meia fala
que o evangelho, vamos pregar na África, vamos pregar... Não, tá, tudo bem, mas o evangelho já foi pregado em tudo quanto é canto. As pessoas sabem. Eu me lembrei daquele texto, né, do evangelho. Muitos são chamados, Poucos escolhidos. poucos escolhidos. Quem são os poucos? Os fiéis, Se permanece. os que permanecem, os que perseveram. Esses que são os poucos. Não é isso? É algo que é interessante da gente tratar, porque o cristianismo hoje, ele trabalha muito numa linha que não deixa de ser uma linha verdadeira. Deus opera, Jesus Cristo salva, abençoa, né, faz prosperar, tudo bem, isso é tudo bíblico, mas é só uma parte do cordeiro, né? É só o filé mignon do cordeiro, né? E o papel do evangelho é deixar claro para todos aqueles que ouvem de quais são as duas, sendo que só há dois caminhos, quais são as duas consequências, quais são os dois pontos de chegada para aquele que permanece fiel e para aquele que se desvia, ou que não quer, ou que rejeita. Ele é infiel porque ele rejeita ser fiel. Um é infiel porque se desviou do caminho, porque ele era fiel e se tornou infiel. O outro é o infiel porque rejeita, e a Bíblia também define para esses qual o juízo. Né? Inclusive a palavra de Deus fala em condenação. Né? A gente usa a expressão juízo até um pouquinho mais leve. Condenação eterna. Condenação eterna. É uma coisa séria. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui. É enfático isso, enfático, palavra, né? É enfático. Né? A Bíblia ela é muito enfática nesse sentido. Eu vou ler um texto da Bíblia que está na Bíblia, para nós conhecermos, para nós sabermos que ele existe. Está em Lucas capítulo 12, verso 47, que diz assim: "E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites." O que soube a vontade é aquele que teve uma experiência real com o Senhor. Porque uma coisa... Aprendeu a palavra. Aprendeu, exatamente. Não é aquele que ouviu, não, Jesus salva, e ele simplesmente recusou. Não, é o que experimentou das virtudes do Espírito Santo. Ouviu a voz, porque ele soube da vontade e não se aprontou, não se preparou. Esse é o clássico infiel. Exatamente. Ele ouve, ele sabe a vontade do Senhor, ele tem experiências, mas ele está desviado. E pode estar dentro até da igreja, Daniel. E por que ele não se apronta? Por que esse servo não se aprontou? Entendeu? Porque ele simplesmente não valorizou. Né? Ele avaliou as coisas, as circunstâncias, o momento, não segundo o profético, mas segundo a sua razão, o seu eu. Amou mais o mundo do que o céu. A sua zona de conforto. Exatamente. É isso aí. Amou mais as coisas do mundo do que os valores celestiais. E isso conhecendo os valores celestiais. Soube, diz o texto que ele soube da vontade do Senhor. Ele sabia qual era a vontade. Qual é a vontade do Senhor para a igreja nesta hora? Vigiai e orai. Levantai as vossas cabeças para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Talvez até ilustrando um pouquinho para o nosso ambiente da obra no nosso meio, nós podemos, isso aqui é uma ilustração, mas que certamente acontece, já aconteceu e acontece. É aquele que foi ao Manaim, às vezes botou um paletó, uma gravata, cantou, tocou um violão na igreja, recebeu visitas do grupo de assistência. Foi batizado. Às vezes foi até usado em dons espirituais. Mas não quis as vestes verdadeiras. Não permaneceu na renúncia ao mundo ou ao pecado. Ou seja, preferiu tudo isso à bênção de Deus. Diz o texto que esse servo infiel, ele não se aprontou e nem fez conforme a vontade do Senhor. Então,
Veja que a infidelidade leva o homem a não se preparar com as vestes da salvação, de santificação e, consequentemente, a desobediência. Se ele não fez a vontade do Senhor, ele fez a vontade dele. Será que esse, Josias, representa em grande parte a pessoa que o tempo todo questiona, murmura, mas isso é o quê? Teve um dom espiritual? Como é que isso foi isso? Isso foi a palavra só do pastor? Não seria isso também? Certamente, né? A murmuração, se você observar na palavra, é característica do infiel. A murmuração. Questiona tudo. A glorificação e a gratidão é característica do fiel. O infiel, ele não discerne a voz do Senhor como sendo do Senhor, que Deus está falando com ele. Amém. Deus está falando, ele está ouvindo, quando eu digo ouvindo, com os ouvidos carnais, vamos assim dizer, a informação está chegando, mas não desce para o coração. Não aplica. Ele não aplica. Ele sabe, mas ele cria subterfúgios para fazer com que aquilo ali não seja uma verdade para ele. E por isso ele murmura. E o efeito são muitos açoites. Daqui a pouco nós vamos ver poucos açoites. Me permita-se um parênteses, o Sérgio contou aqui um caso concreto, vou contar também um caso concreto. Eu me lembro, logo no início da minha conversão, com 14 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo. Você está naquele primeiro amor, né? Aquela bênção gloriosa. E a igreja lá que eu tive experiência com o Senhor, tinha uma família que ela, assim, ocupava vários espaços na igreja. Quem tocava o piano era da família, quem fazia solo era da família, entendeu? A senhora que conduzia as irmãs da igreja era da família. Era aquela família, assim, que ocupava vários espaços na igreja. Porém, uma dessas pessoas, que era uma filha, já uma senhora madura, eu me lembrei, porque você comentou aí, sabe o que ela fazia? Ela levava um caderninho para a igreja, rapaz, e anotava os dons espirituais. E chegava na porta da igreja e dizia assim: esse dom aqui não é para você, não? Não é para você, não? Será que vai se cumprir? Aquilo, rapaz, eu olhava aquilo assim e falei assim: meu Deus, mas esse pessoal tá na igreja há tanto tempo aqui, né? Entre aspas, dominam aqui a estrutura logística da igreja, e essa pessoa... Aí, César, eu tô falando assim, não há nenhuma ameaça nisso aqui, não. Sofreram muitos açoites. Mas açoites que eu não vou nem dizer aqui para não dizer que eu estou querendo amedrontar as pessoas. Mas foram muitos açoites. Acabou. Entendeu? Todos saíram e os juízos foram difíceis. E a gente não tem alegria nenhuma nisso. Mas o projeto é nosso. Mas eu estou falando por causa do texto ali, ó. Muitos açoites. É isso mesmo. Tá bom, agora a gente vai para o verso seguinte, a primeira parte do verso seguinte, para falar, que você fez o comentário, Sérgio, sobre poucos açoites. A gente falou sobre muitos açoites, agora vamos ver poucos açoites. Lucas, capítulo 12, verso 48. A primeira parte do verso diz assim: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Que fala da pessoa que até ouviu a mensagem, ouviu falar sobre o Senhor, mas nunca se rendeu, nunca teve uma vida transformada. Por isso fez coisas dignas de açoites, quer dizer, permaneceu no seu pecado. Então, o infiel é aquele que um dia ele foi fiel, um dia ele caminhou na presença de Deus, dentro do contexto que estamos falando, mas ele se desviou. Esse aqui vai receber menos açoites do que o infiel, aquele que se desviou. Exatamente. Existe um aspecto aqui, e é importante a gente falar sobre isso, porque o que o Senhor Jesus está utilizando, o recurso didático que o Senhor Jesus utiliza aqui, nessa metáfora que ele usa, é em função de uma cultura da época. Nós estamos falando do servo e do senhor. Por causa dos açoites. Por causa dos açoites. Então, para que ninguém pense, não, a Igreja Maranata está dizendo que quem não tiver vai receber chicotada. Chicotada. Não. Aqui é o castigo que os servos, os escravos,
pela cultura da época, É isso mesmo. eles recebiam, né? Por isso, essa expressão que hoje em dia seria considerada, ou é considerada hoje em dia, tão dura, tão agressiva, de falar de açoites, né? Uma coisa, mas era uma cultura da época. Politicamente incorreto. É politicamente incorreto falar disso aí, né? Mas na época, todos conseguiram entender perfeitamente bem, porque se tratava, de fato, de um tipo de castigo que os escravos, os servos, recebiam por desobediência ou por algum erro que fosse cometido, enfim, né? E aí, inclusive, à época, o erro se refletia na quantidade de açoites que recebiam, né? O erro menor, menos açoites, o erro maior, mais É açoites. isso né? mesmo. É isso mesmo. Então, é só a gente chamar atenção para isso aí, para que ninguém diga por aí que a gente está pregando que tem um chicote para... Não é isso, né? Muito bem, vamos lá. O infiel, e aqui a gente fala daquele que fez uma escolha. O infiel, ele sabe, ou seja, ele é alvo da benevolência, da bênção de Deus, né, em revelar a sua vontade. Perceba que coisa maravilhosa. Quantas pessoas estão hoje numa tentativa de agradar a Deus, de adorar a Deus, como o que a Bíblia chama de verdadeiro adorador, mas não sabe, não conhece a vontade de Deus, não ouve a voz de Deus, não sabe como deve fazer, né? E aí por aí as diversas alternativas que são colocadas, né, para todo ser humano. Mas o infiel é aquele que foi alvo da benevolência de Deus, da bênção de Deus, do dom de Deus, de ouvir a sua voz e de saber a sua vontade, mas ele faz outra escolha. Como é que a gente pode discorrer sobre isso? Bem, o infiel, como Josias citou bem, é uma escolha. Como o fiel também é uma escolha, né? Porque a salvação é livre-arbítrio. Então você é árbitro, você é juiz de si mesmo para fazer as suas escolhas. Mas toda escolha que nós fazemos em todos os setores da vida, essa escolha tem consequências, ela tem resultados. Então, o infiel já fez a sua escolha e a cada dia, apesar das oportunidades, porque nós estamos vivendo o chamado a dispensação da graça, o período da graça, mas ele, ignorando essa oportunidade, despreza a voz do Senhor, despreza o Espírito Santo, abandona, portanto, os valores proféticos e celestiais e vai se entregando mais e mais aos desmandos, né, deste presente século. Então, à medida que a volta do Senhor Jesus a cada dia se aproxima mais, o Espírito Santo está agindo e operando, porque a missão dele, né, é convencer o homem. E não só a mim e a Marcela, a todos. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas, mas eu faço uma escolha de não dar ouvidos, né, de ignorar, então eu vou sofrer os resultados dessa minha escolha. Amém. Amém. Apocalipse 22:11 resume essa palavra que o pastor Daniel trouxe aqui. E diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Antes da gente passar para o próximo ponto aqui, eu queria fazer uma pergunta simples para vocês aqui. O quanto a escola bíblica dominical, para usar uma experiência nossa, o quanto ela é importante para que nós permaneçamos fiéis? É indispensável. Por quê? Porque, claro, e isso é maravilhoso, quando a gente fala de escola bíblica,
além de domingo, 10 horas da manhã, ou seja, domingo, 10 horas da manhã é o ponto de partida. Mas a escola bíblica vai alcançando a reunião das senhoras, o culto das senhoras às quartas, as aulas de todas as classes, trabalhos com jovens, Exatamente. a mensagem do domingo à noite. Tudo está entrelaçado com a escola bíblica dominical. E como, eu não sei, sábado, eu lembrei essa igreja. Vocês sabem há quantas semanas nós estamos estudando o livro de Cantares? São cerca de 54 semanas. É um pouco mais de um ano, é isso Mais de mesmo. um ano. Um ano são 52 semanas. Isso. Por quê? E não esgota. Junho do ano passado nós Não começamos. esgota. Porque o Espírito Santo está insistindo. Está insistindo no assunto. Eu domingo Que é um passado, preparo. A gente está domingo falando. passado eu optei por aquele texto que foi o fechamento do mês das famílias, a família em volta do Do Cordeiro. Cordeiro. Uhum. Eu estava dizendo Eu também. para a igreja, Idem. dizendo para a igreja, dentro do contexto da mensagem, é o seguinte, que nós não estamos pregando uma religião. Nós estamos pregando uma doutrina. Que não é só uma doutrina, é um projeto. É um projeto que está estabelecido, ele está definido, ele não tem mudança, ele não tem nenhuma adaptação, porque é um projeto que vem da eternidade. Amém. Assim foi a saída de Israel. É. Tudo foi revelado pelo Senhor. Inclusive, eu observei para a igreja, Sérgio, que o Senhor fala assim com Moisés: este mês vos será o primeiro dos meses do ano. Então, o Senhor estava falando o seguinte: a partir de agora, o vosso calendário, o vosso passado acabou. Glória a Deus. Agora é uma nova vida. Amém. É um novo calendário. Por quê? Porque agora vocês têm o Cordeiro na vida de vocês. A vossa vida vai girar em torno do Cordeiro. Então, aqueles cuja vida, apesar, né, do Egito que está aí, né, dos gritos de Faraó, mas nós estamos no caminho da saída. Olha, começou a contar uma nova história. É uma nova forma de contar o tempo. É o novo nascimento. Glória né? a Deus. O que é profético é muito bonito. Amém. Fica- Escola bíblica é indispensável. é indispensável. É a doutrina que goteja. É isso mesmo. Que é a voz, é a vontade do Senhor que se faz ouvir. Bom, pergunta simples para vocês: por que hoje é a oportunidade? Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvides a sua voz, então, hoje é dia de salvação, é dia de arrependimento, é dia de se render, de se entregar, de glorificar, de buscar ao Senhor. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Inclusive porque a gente tem falado do infiel, aquele que deixou, que caiu da graça, que se afastou. Imagina, Josias, alguém que aceitou Jesus 40 anos atrás. E durante 40 anos, 20, 30, 10 anos, servindo ao Senhor, indo aos cultos, buscando, sendo fiel. De repente, essa pessoa começa a esfriar e perde a sua bênção, Desiste da bênção. perde a sua salvação. Por isso que a oportunidade é hoje. Porque se hoje Jesus voltar, se hoje qualquer um de nós partir pela morte, é a última oportunidade. Portanto, não devemos deixar de ouvir a voz do Senhor e estar firme no caminho. Hoje é dia de salvação. É dia de Amém. salvação. Eu sempre digo o seguinte, e não é diferente nesse programa: o Senhor está falando. Amém. Pode ser que você não esteja ouvindo, Mas ele está falando. mas Ele está falando. Ele nunca mudou. Pois é, Apesar É de isso. nós. apesar de nós. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Isso Ou mesmo. seja, pode ser não, vai chegar um momento em que não se poderá mais achar. É verdade.
A gente está com o tempo corrido, mas ainda dá para vocês darem uma palavra sobre a recompensa dos fiéis. Que maravilha. Começamos a falar sobre o juízo sobre os infiéis, o castigo, agora a recompensa dos fiéis. A recompensa dos fiéis, primeiramente, começa aqui, primeiramente não, já começa nesta vida. Aquele que deixar, né, tudo para servir ao Senhor, recebe no porvir a vida eterna e 100 vezes mais aqui, ainda nesta vida. Então, a recompensa dos fiéis é paz, alegria, independentemente das circunstâncias, é família abençoada, são portas abertas, são os dons, é o batismo com o Espírito Santo. Essa é a recompensa, mas não é a principal. Porque a principal é a vida eterna com Deus. E para ser fiel, não tem como ser fiel. Você só pode ser fiel se você renunciar ao mundo. Verdade. Mortificar a sua própria carne e se deixar ser governado inteiramente pelo Espírito Santo. Amém. E nós vamos ler um texto aqui sobre a recompensa, uma das recompensas do fiel. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, Glória a Jesus. porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém. É algo glorioso que está por vir. Daniel, chegou o momento daquela palavra para os nossos irmãos. Vou pedir que você traga essa aplicação daquilo que tratamos hoje na vida dos nossos irmãos que estão assistindo. Queridos, Deus não enviou o seu Filho à cruz para recebermos açoites. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar e resgatar a mim e a você. E para isso, Ele doou a sua vida e derramou o Espírito Santo. Hoje, o Senhor Deus está nos despertando para o buscarmos de todo o coração, vivermos a fé firme em Jesus e sermos cheios do Espírito Santo, estando assim preparados para o grande dia do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Bom, já está aparecendo novamente um QR Code na tela, você está vendo, e esse QR Code é diferente daquele primeiro que nós falamos no início do programa, mas também este QR Code é para que você interaja com a gente. O quadro é um quadro interativo, você pode participar dele do início ao fim, está aí o QR Code na tela como prova disso. O que acontece com esse QR Code? Quando você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, mais uma vez, só que ali vai haver uma pergunta, uma questão que nós estamos te propondo, e ao você responder, você nos ajuda a fazer a próxima edição desse quadro, inclusive nos dá a conhecer o alcance que os irmãos estão tendo dos assuntos que têm sido estudados na Escola Bíblica Dominical. Na semana passada nós fizemos isso, os irmãos fizeram esse procedimento, apontaram a câmera e responderam, e nós vamos trazer aqui 2 respostas que foram enviadas e que nos ajudaram a fazer esse quadro. A primeira veio de Jorge Luiz, de São Paulo, capital, e diz o seguinte: ambos os textos bíblicos apontam para a igreja infiel, que apostatou e abandonou o profético, e o seu destino será a grande tribulação. Então aqui fala sobre os textos que apontam nessa direção. A nossa irmã Letícia Volker Muniz, de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, diz o seguinte: as 2 passagens bíblicas reportam profeticamente a igreja infiel, que mesmo sabendo a vontade do Senhor, optou por ignorar e ficou à mercê do juízo decorrente da desobediência, que será sofrimento e tribulação. A gente vê aqui claramente na resposta, ou nas respostas dadas pelo Jorge, pela Letícia, a compreensão desse desvio e da consequência desse desvio, verificada inclusive no livro de Cantares. É isso mesmo. A gente está sempre, aliás, você fez a colocação, Sérgio, de que já tem mais de um ano que a gente está no livro de Cantares, e embora a Escola Bíblica Dominical esteja claramente ampliando a aplicação em termos de textos bíblicos, o espectro, né? Isso, mas o livro de Cantares continua sendo a referência
na compreensão Vai do balizando, projeto. Isso, do projeto até o final. Bom, a gente chega então ao final desse quadro, mais uma vez foi uma bênção. Amém. E tem uma coisa, né? Nós estamos com um projeto, aí vai orando, né? Para a gente ampliar, vamos ver o que o senhor direciona nesse sentido, aí, ampliar o quadro, mas em breve vamos ter novas notícias, né? Vamos ter novidades para os irmãos aqui dentro desse quadro. Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor. Josias, Pai do Senhor, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Amém. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Amém. Na linguagem, na forma como alguém se expressa, nós podemos identificar alguns sinais de alerta que nos direcionam para uma investigação um pouco mais aprofundada, por exemplo, no diagnóstico de doenças ou necessidades especiais. Hoje, no quadro Acessibilidade, vamos assistir a doutora Cíntia Kawamura abordando esse tema. Irmãos, a paz do Senhor. O nosso vídeo de hoje é sobre os sinais de alerta no desenvolvimento da linguagem. Vou deixar um texto aqui para os irmãos que está em Deuteronômio 6 e 7, que fala assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Eu achei muito interessante essa orientação que o Senhor deu para nós pais, né? Sobre nós falarmos o tempo todo com os nossos filhos. Falar, conversar, né? E ensinar a palavra, ensinar aquilo que o Senhor tem nos orientado, né? E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de linguagem. A linguagem, ela é uma função cerebral, né? Que vai depois resultar na fala, que é uma expectativa muito grande que os pais têm aí no desenvolvimento dos filhos. A linguagem ela é dividida em 3 pontos, que é o conteúdo, então a criança saber o nome das coisas, saber que isso é um controle, que tem um microfone, a bola, né, o nome dos brinquedos, dos animais, a forma, que é quando a gente monta as frases, por exemplo, né? E o uso, que é como a gente vai usar todo esse repertório para se comunicar e para entender as outras pessoas também. E entrando aqui nos sinais de alerta, né? Aos 2 meses, as crianças elas sorriem para os cuidadores, elas fazem alguns barulhinhos. E aí, se as crianças não respondem a sons altos, se elas não sorriem para as pessoas, é algo que vocês podem comentar com os pediatras, né? Para, se ele observar alguma coisa a mais, aí também fazer algum encaminhamento específico ou não, ou passar para vocês algumas orientações. Aos 4 meses, as crianças elas começam a balbuciar, que é falar, né? Aquela falinha de bebê, dadá, babá, mamá. E nessa fase, se ela não faz nenhum barulho ou não emite nenhum som, é algo que vocês também precisam comentar com os pediatras nas consultas de rotina. Aos 6 meses, as crianças elas já estão mais ativas, bastante interessadas, né? E se elas não respondem aos sons ao redor, se elas não emitem sons de vogais, se elas não riem ou emitem sons agudos, são pontos que vocês também precisam estimular e comentar com o pediatra. Aos 9 meses, a criança faz o que a gente chama de todá, ela compartilha. Ela entrega e ela pega aquilo que a gente oferece, né? Ela começa uma troca de turnos. Se nessa época a criança não balbucia, se ela não faz esse todá, não responde ao próprio nome ou não olha para onde você aponta, que é o que a gente chama de atenção conjunta, nós precisamos ficar atentos a isso, tá? Com 1 ano, se a criança não procura os objetos que ela viu você esconder, se ela não fala papá e mamá já direto, sabendo quem é a mamãe, quem é o papai, se ela não aponta, se ela não dá tchauzinho, não estende os braços para o adulto pegar, são sinais de alerta do desenvolvimento de linguagem. E com 1 ano e 6 meses, se a criança não aponta para compartilhar, né, para mostrar alguma coisa interessante que ela viu, se ela não dá função a objetos comuns, por exemplo, pegar o celular, colocar na orelha, pegar um copo e fingir que está tomando água, se ela não imita, se ela não adquire novas palavras, são sinais de alertas importantes.
E com 2 anos, a criança ela já entra numa fase de simbolização. Ela começa a dar comidinha para a boneca comer, né? Ela começa a brincar de uma forma mais lúdica. E aí, se ela não usa frases com 2 palavras, se ela não imita ações e palavras, se ela não segue comandos simples, por exemplo, pega a bola com algum objeto comum, é algo que nós precisamos investigar o que está acontecendo, né? Por que essa criança não está respondendo? Como que nós podemos ajudar? Conversando muito com a criança, desde quando ela está no nosso ventre, cantando os louvores para elas, lendo a Bíblia, lendo livros infantis também, brincando e principalmente evitando telas. As telas elas não ajudam na interação social, elas não ajudam no desenvolvimento de linguagem. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail que está na tela. Obrigada e a paz do Senhor Jesus. Staccato. Que palavra é essa? O que ela significa? Trata-se do nome de um sinal musical que a tia Janaína vai ensinar hoje. E também vai começar a falar sobre um novo louvor. E eu já estou curioso para saber que louvor é esse. Por isso vou acompanhar essa aula com toda a atenção. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, você que nos assiste. Que alegria estarmos juntos para mais uma aula. E hoje temos novidades. Terminamos o louvor Eu Clamo, Eu Oro. Glória a Jesus. E agora vamos iniciar um novo louvor. Que maravilha, não é mesmo? E este louvor é bem alegre, animado, uma bênção. Mas para nós tocarmos este novo louvor, precisamos primeiro aprender alguns sinais, símbolos musicais. Tem alguns que a tia ainda não ensinou a vocês. Vamos ver? Vamos falar sobre o staccato. O staccato pode ser simples, martelado ou portato. O staccato simples é quando um ponto é colocado sob ou sobre, abaixo ou acima da nota, dividindo-a entre meio som e meio silêncio. Ou seja, metade do valor da nota é som e metade é pausa. Olha aqui o exemplo. É este pontinho aqui, olha. Ele vai ser tocado, essa nota dó, vai ser tocado bem rapidinho, breve. Essa nota é semínima, vale 1. Mas como nós vamos tocar bem rapidinho, vai acabar sendo só meio. Meio de som, meio de pausa. Aqui temos uma partezinha do nosso novo louvor, que é daqui a pouco eu vou dizer para vocês, com as primeiras notas já no staccato. A tia costuma dizer que o dedinho pula igual a pipoquinha, bem rapidinho. Agora vamos ver sobre outro símbolo musical. Oitavas. Passagem a ser executada uma oitava acima ou abaixo da que está escrito. É desta forma que fica oitava e o pontinho de reticências assim até onde você quer que aquele trecho musical fique oitavado. Então aqui está por cima e aqui está por baixo. No nosso novo louvor também tem, olha, nós vamos tocar na parte em cima. Toda a introdução será bem aguda. Agora vamos ver outro sinal. Apogiatura. A apogiatura informa que a nota pequena ao lado precisa ser tocada de maneira muito rápida, quase junto com a nota grande. É um ornamento, um pequeno enfeite. Olha, aqui está a notinha pequenininha que vai ser tocada rapidinho.
E aqui está a nota grande. E no nosso novo louvor, nós também vamos ter esta notinha. Olha aqui, ela está aqui, bem no finalzinho. Agora, a tia vai estar solfejando. Vamos fazer uma dinâmica? Eu vou solfejar as notas e você vai ter que adivinhar qual é o louvor. A tia ainda não vai falar, mas eu sei que através da melodia vocês são capazes de saber qual é o louvor. A tia vai cantar, solfejar as notas. Si, mi, fá, sol. Si, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, dó, mi. Será que você já sabe? Na próxima aula, quero ver se você acertou. Combinado? E pode deixar separado as escaletas e também o solfejo dessas notinhas decorado. Um abraço para você e a paz do Senhor. E se eu te falar que em um determinado lugar há um tesouro com presentes maravilhosos e que eu sei onde é esse lugar? Você gostaria de saber onde é? Muito bem. A Bíblia nos fala que há um tesouro de valor inestimável que está na eternidade de Deus. Mas como eu e você fazemos para encontrar esse tesouro? A palavra de Deus é tão maravilhosa que, além de nos revelar esse tesouro, ela nos ensina o caminho que devemos andar para encontrá-lo e desfrutar dele. Hoje, na aula para crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Talma vai nos falar sobre o tema Valorizando a Palavra de Deus. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos com a paz do Senhor. Estamos aprendendo muitos ensinos preciosos da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender sobre um servo do Senhor chamado Timóteo. Vamos ler juntos um texto da Bíblia, da Palavra de Deus? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, quando ainda era menino, recebeu algo muito especial de sua mãe e de sua avó. A Bíblia nos conta que Timóteo ele cresceu em uma casa onde sua mãe e sua avó serviam ao Senhor, mas o seu pai não servia ao Senhor. Timóteo cresceu ouvindo todos os dias da sua mãe e sua avó lhe falando dos ensinos da Palavra de Deus e da salvação em Jesus. Então, qual foi o presente que Timóteo recebeu de sua mãe e da sua avó? Os ensinos da Palavra de Deus. E Timóteo valorizou, guardou os ensinos da Bíblia no coração. Ele fez a boa escolha, servia ao Senhor de todo o seu coração, do jeitinho que sua mãe e sua avó lhe ensinaram. Vamos ver aqui na tela o nome delas. Olha lá, ó. Eunice é o nome da mãe dele, de Timóteo, e Lloyd é o nome da avó dele. Timóteo cresceu e se tornou um pregador da Palavra de Deus. Que bênção maravilhosa! Quantos de vocês são como Timóteo? Tem em seus lares familiares que não servem a Deus. Alguns até fazem coisas que não agradam ao Senhor, não é mesmo? Mas vocês devem ser como Timóteo, fazendo sempre a boa escolha de servir ao Senhor. Vamos ver que Timóteo aqui na tela, olha só a boa escolha dele. Ele está lendo a Palavra de Deus e orando. Então, vamos sempre amar as coisas do Senhor, indo à igreja com a mãe, tios, avós, ou até mesmo com irmãos da igreja que têm vocês como filhos. Sempre lembrando da promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor vai salvar toda a nossa família, aleluia! Paulo amava muito Timóteo.
amava ele como se fosse um filho na fé. Então, olhem só o que ele escreveu. Ele escreveu o texto que nós lemos. Continua amando todos os ensinamentos da Bíblia, Timóteo. Tudo que você aprendeu desde pequenino é muito importante. Você saber as sagradas letras da Bíblia, que podem fazer você muito sábio para a salvação, para você realizar a obra de Deus. As sagradas letras são a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra nos revela a salvação em Jesus e a vida eterna que o Senhor tem para nos dar. Então, nós devemos permanecer firmes no que temos aprendido. Não é hora de esquecer a palavra de Deus, de acomodar ou adormecer como a igreja infiel descrita em Cantares. O que ela disse? Eu dormia, mas o meu coração velava. Vamos ver aqui na tela ela dormindo? Olhem só, ela está dormindo espiritualmente. Não é tempo de nós ficarmos dormindo espiritualmente. Nós vamos ser como Timóteo, crescer na presença do Senhor, fazer a boa escolha de guardar a palavra de Deus no nosso coração, seguir os ensinos preciosos da Bíblia, que fazem a gente ficar mais sábio, inteligente. Não é hora de ficar fraco ou ficar dormindo espiritualmente. Temos que ser como Timóteo, valorizar os ensinos da palavra de Deus. E assim nós vamos permanecer firmes naquilo que temos aprendido, amando a obra do Senhor até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus! A todos a paz do Senhor! Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso. E a gente sempre fala dos resultados, são cada vez mais notáveis. Com um detalhe, você também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Olha só como é simples de participar. Você vai ter que fazer apenas uma ligação, e essa ligação é gratuita, e que você pode fazer sempre que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E há um detalhe importante, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Você pode ligar sempre que precisar e ainda pode enviar esse número para outras pessoas que você conhece e que estão precisando dessa bênção, tá? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e sobre os nossos projetos? É muito simples, acesse as nossas redes sociais. Se você quiser, ainda pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. No aplicativo da rádio, você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. E se desejar, ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal, no canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação sempre muito adequada, tanto para você como para a sua família.
Mas eu quero te convidar para conhecer um dos conteúdos que é especial, a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, ela vai ao ar aqui no canal no YouTube. E aí eu te convido a se inscrever no nosso canal, curtir os nossos conteúdos, compartilhar e ativar o sininho para você sempre ser avisado daquilo que é colocado, que é postado lá. Tem conteúdo sempre novo colocado no nosso canal. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.